Eu me lembro bem no começo do canal, eu fiz eu acho que foi o primeiro vídeo abordando sobre uma experiência que eu passei, etc, no trabalho que eu estava começando e que foi muito importante para mim. E nesse último vídeo eu suscitei, eu levantei, né, o ponto da gente como que funciona o processo de você tirar uma ideia que você tem na sua cachola e trazer ela para a realidade. Porque geralmente não é o que acontece, a gente visualiza, a gente a gente projeta uma imagem e quando a gente vai fazer isso na realidade não bate, uma coisa não cola na outra. E geralmente a gente fica meio frustrado com isso e fala, pô, nossa, a vida é meio chata, porque eu penso uma coisa e acontece outra. Eu desejo algo quando eu tenho, quem nunca ouviu aquela frase não, extremamente saturada, que é a ânsia de ter e a ânsia de querer e o tédio de possuir, né? São coisas que parecem muito controversas. Essa frase ela é originada desse processo que eu tô falando, que é quando você projeta uma imagem muito bonita, muito perfeita na tua cabeça, tá tudo bem encaixado, nossa, que legal, agora vai dar tudo certo, e aí quando você vai viver, vai fazer a coisa, fica uma merda. E aí, tipo, você encontra vários espinhos, vários empecilhos que vão atrapalhar a execução daquilo e que vai tornar, na sua cabeça, vai se tornar um pouco feio. Aquela imagem vai ficar distorcida e quando você olha o resultado, na realidade, você fala, pô, mas não era isso, era outra coisa. Pois é, isso é um processo, pode acontecer com você, eu tenho certeza que já aconteceu com você, se você vive nesse mundo, se você vive na realidade, se você não é Deus, né? Se você não pensa a coisa acontece do jeito que você pensou, porque você tem a capacidade de pensar aquilo que é, certo? Esse é o fio da meada que tem que cruzar com o teu pensamento. Você entende? Você tem que ter uma compreensão da realidade muito refinada para você pensar coisas que são e que podem vir a ser, certo? Então, assim, as imagens que você projeta na tua cabeça, quando você tem algum insight, quando você tem algum desejo, alguma coisa, essas imagens elas são muito importantes, tá? Geralmente vem de uma inspiração. Quando a gente fala insight, é aquela coisa que a gente não necessariamente você usou da lógica para criar aquilo, não foi de caso pensado. Foi uma coisa que aconteceu e que projetou. E aí você falou, poxa, nossa, que bonito, que legal. A coisa se encaixou. Na verdade, isso é uma experiência muito bacana da vida, né? Você vai vivendo, 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 aquela coisa de fazer sua massa crítica, e aí do nada, pimba, o negócio se ilumina e você fala, oh... É muito interessante, é bacana demais, eu adoro quando acontece isso. Porque às vezes a gente fica meio preocupado, fala, nossa cara, não tá dando nada certo, nada vai pra frente e tal, aí pum, aí acontece. Aí você fala, nossa, que vida boa, aí passa 5 minutos e você tá reclamando de novo. O cuidado que você tem que ter é com as imagens que você projeta na tua vida, na tua cabeça, né, para ser mais específico. O que você pensa durante o dia? Você já parou para pensar nisso? Acho que não. Muita gente não para pensar porque tá na loucura do dia a dia e eu mesmo às vezes não penso nisso, eu simplesmente vou vivendo. Mas aí eu paro pra pensar e falo, poxa, a maior parte do tempo eu tô passando ou reclamando mentalmente, ou pensando coisa ruim, ou pensando coisa que provavelmente não vai acontecer, projetando coisas sobre as outras pessoas, e isso é uma coisa involuntária que acontece. É muita coisa do pensamento, não tem muito como você controlar os teus pensamentos. O pensamento que eu falo é aquele pensamento solto, que flui, você tá entendendo? Uma hora você está pensando numa coisa, outra hora em outra, outra hora em outra. Outra coisa é aquele tipo de pensamento que você colocou, que você projeta, que você dedica energia para manter ele ali, você entende? Você conseguir peneirar uma coisa com a outra e ir substituindo, certo? Esse pensamento que você forçou e ficou pensando até ele ficar ali, você entende? Que a gente fala de escrever coisas num quadro, escrever num caderno, você entende? Isso aí são técnicas, tá? Isso aí funciona. É você fazer essa substituição. Tirar esses pensamentos que geralmente são porcarias, que você nem lembra depois. Você projeta, nossa, uma vida inteira naquele momento, naqueles 20, 30 minutos ali. Aí depois isso vai embora e nunca mais volta, você nem lembra mais. Quantas vezes já aconteceu isso aí com você? Comigo já aconteceu um monte.
Então, quando você escreve, você força o seu pensamento naquilo, você coloca a sua energia, aquilo que fica impresso na tua cabeça. E aí você não precisa pensar muito para falar sobre isso, ou se alguém pergunta para você, o que você está pensando? Você já sabe o que você está pensando. Agora, quantas vezes que você para e olha para algum lugar, fica moscando, ninguém sabe o que aconteceu com você, você simplesmente não estava ali, e a pessoa te pergunta o que você estava pensando, você não sabe responder, você fala, pô, nada, mas não é nada, não tem como não pensar em nada. Isso também é um ponto bem interessante, porque a gente escuta que quando você vai meditar, ou dependendo do que você faz, não sei se você ora, qual que é a sua atividade religiosa, você tá entendendo? Mas não tem como você não pensar em nada. Chegar nesse ponto é muito difícil, entendeu? Não é normal uma pessoa não pensar em nada. É isso que eu quero dizer. É possível não pensar em nada? Sim, mas não é normal. Você tem que fazer. É um esforço muito grande durante muito tempo para você conseguir chegar nesse ponto. Geralmente, qualquer coisa que acontece, qualquer coisinha que possa te distrair, você vai começar a pensar em outras coisas. E aí vai voltar aquele rio que eu já falei que corre solto e que não adianta você tentar barrar, porque água você não barra, porque senão vira represa. Você tá entendendo? Vai ficar barrado lá um tempão e aí aquilo ali estoura e aí você não sabe mais como voltar ao normal. Tua vida vira um caos, tua cabeça vira um caos. Então, imagens são uma coisa muito... Quando eu falo imagens, eu já falei sobre esse conceito. Não sei se você conhece, tá? Mas quando eu falo imagem, não é só uma imagem. É aquilo que você projeta na tua cabeça. Uma imagem mental, ela pode ter cheiro, pode ter gosto, pode ter aquele sentimento de nostalgia, pode ser um videozinho que passa na tua cabeça, pode ser uma imagem de fato. A mente humana ela é orgânica, então ela consegue captar e projetar coisas da realidade. Isso é uma maravilha, é uma beleza. Isso é a coisa, é o belo do ser humano, dessa capacidade que a gente tem. A gente retém e a gente consegue entender a partir disso, certo? Então você aprender a como manipular essas imagens, pega teu caderninho ali e separa os teus valores de vida, aquilo que você quer ter para você, a pessoa que você quer ser. Você entende? Eu quero começar a praticar mais exercícios, eu quero ser uma pessoa um pouco mais controlada na vida, eu não quero falar tanto palavrão, e você repete isso durante um tempo até que isso fique impresso na tua cabeça. Você vai ver que vai mudar, tua vida vai mudar, porque você, entendeu? Você, eu e todos nós somos, querendo ou não, em parte frutos do que tem ao nosso redor. Então, o que você escolhe que você vai deixar como pontos de âncora, você está entendendo? Para você não ser totalmente influenciado, certo? Pelo meio que você tá. Coloca essas âncoras em lugares estratégicos, certo? Em momentos do dia, ou às vezes até objetos que você projetou uma coisa naquilo, e coloque isso à disposição da sua consciência para ela ter isso, entendeu? Para se agarrar nos momentos de mais tribulação, de mais tristeza e às vezes de complicações mesmo, cara. A vida é feita disso, altos e baixos. Se você olhar o gráfico da bolsa, é o desenho da tua vida, o desenho da tua alma, tá certo? Então, abraço, fique com Deus e até a próxima. É nóis.